só a nossa foto. Aqui é outro link. É outro link? Ah, então tem que enviar outro link para ela. Esse daqui que você mandou não é, Tânia? Eu mandei esse, mas ele falou que
Se você tem dúvidas sobre saúde mental, venha com a gente. Comece agora, aqui na Cultura FM, programa Fala Psico, com Daniel Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Estamos começando hoje mais um Fala Psico, hoje dia 15 de outubro de 2025. O nosso tema de hoje é sobre a inclusão. Nossa convidada é a professora Michele Evangelista Rodrigues. Lembrando que hoje é dia do professor, um feliz dia dos professores a todos, né? Os educadores que dedicam a vida a essa linda missão. E Michele está aqui, ela que tem um currículo amplo, né? Ela que é profissional da educação há 19 anos, né? Com essa experiência, dedicados à educação especial, tem a trajetória, né? No início com trabalho na área de Libras, língua brasileira de sinais, atuando como intérprete e professora. Durante 6 anos exerceu funções na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no curso de Direito, contribuindo tanto com a acessibilidade linguística quanto com o ensino da Libras. Também atuou como professora de apoio em sala de recursos multifuncionais e há 3 anos atua como técnica em educação especial no município de Eldorado, Mato Grosso do Sul. No momento se encontra afastada das atividades pela licença maternidade. É graduada em Geografia, Pedagogia e Educação Especial e tem diversas especializações, entre elas neuropsicopedagogia, atendimento educacional especializado, transtorno do espectro autista, análise do comportamento aplicada, geografia, educação infantil e os anos iniciais e Libras. Tem atuação pautada com compromisso com a inclusão escolar, na formação continuada e na busca por práticas pedagógicas que promovam a equidade e o desenvolvimento integral dos estudantes. Seja muito bem-vinda, Michele, ao Fala Psico. Muito obrigada, Dani, pelo convite. É com muita satisfação que eu estou aqui. Já era um convite de algum tempo, né, Dani? Sim. Então, hoje surgiu a oportunidade, nada melhor do que no Dia dos Professores, por falar sobre a inclusão, que é um tema tão importante que hoje vem ganhando, né, uma notoriedade muito grande e a gente tem que falar, nós temos que levar esse tema para que seja ampliado as possibilidades, as políticas públicas sejam melhoradas, enfim. E agradecer também a Janiele, que é intérprete de Libras. Ela foi minha aluna, né, Janiele, há muitos anos atrás, e hoje ela atua na rede municipal de Naviraí como intérprete. Muito obrigada, Janiele, pela disponibilidade. É a primeira vez que nós estamos transmitindo Fala Psico como intérprete. Eu acredito que isso, né, é uma forma também de buscar melhorias até para nós aqui dentro das transmissões do Fala Psico. E para você que tem alguma dúvida relacionada ao tema inclusão escolar, você pode entrar em contato pelo WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67998901057. E você que nos acompanha através do YouTube também pode entrar em contato através do campo dos comentários. Uma boa noite a quem nos acompanha, YouTube, Instagram, também o acesso de perguntas via Instagram e pelo WhatsApp. E para começar, Michele, assim, só para contextualizar na prática, né, qual que é o conceito da inclusão escolar? A inclusão é um conceito muito amplo, ele vai muito além da educação especial. A inclusão é dar oportunidade a todos que necessitam, independente de um diagnóstico, de um laudo, dar essa acessibilidade para que todos aprendam, todos consigam chegar a seus objetivos, independente das diferenças, proporcionar isso para eles. Adaptação para que todos tenham a mesma oportunidade de aprendizagem, Exatamente. independente da limitação. Exatamente. Nós vamos agora entrar num breve intervalo e já já a gente retorna respondendo mais perguntas. Michele, continuem ligados e enviem suas dúvidas pelo WhatsApp da Rádio Cultura.
Estamos discutindo Fala Psico. De volta com Fala Psico e dando continuidade à rodada de perguntas, Michele, a gente diferencia inclusão da integração escolar. A integração, ela é o aluno tem que se adaptar à escola. O aluno ele é só simplesmente inserido ali. E ele que tem que correr atrás. A inclusão não. A inclusão ela propicia as oportunidades. É a escola que faz a adaptação para que esse aluno consiga se desenvolver. Dentro desses contextos, é comum, às vezes, as pessoas gerarem uma certa confusão sobre essas duas condições? Sim, com certeza. Até as nossas leis ainda são um pouco omissas, né? Porque elas colocam que é obrigatório a matrícula e permanência, desde a Constituição Federal. Porém, para que esse aluno permaneça com qualidade, é necessário diversas adaptações físicas, com profissionais, etc., que depois a gente vai estar falando. Então, falta ainda muito dessa inclusão de fato. Às vezes a gente observa, estou falando um pouco mais devagar para que a intérprete consiga transmitir a mensagem para as pessoas que nos acompanham. Mas a gente percebe que falta um pouco de consciência, porque muitas pessoas elas veem a inclusão como só uma forma de que o aluno ele tenha interações com outras pessoas, muito mais como meio de socialização do que necessariamente incluí-lo para que ele possa desenvolver a aprendizagem. Com certeza. Muitas das vezes, o que acontece é que o aluno, ele é matriculado, ele fica ali como ouvinte, mas aos olhos de muitas pessoas, tá tudo bem, o aluno está ali. Então, tem que ser feita uma análise, esse aluno está ali em quais condições? O que eu estou propiciando para esse aluno, para que ele avance, para que ele consiga desenvolver, né? Então, é um trabalho individual. O trabalho da inclusão é um trabalho individual. Hoje nós estamos aqui, como a gente está falando de inclusão, muitas pessoas colocam só a questão dos alunos que têm alguma deficiência. E a inclusão não é só isso, a inclusão é sobre a questão das necessidades. Nós temos pessoas negras, indígenas, pessoas com problemas emocionais. Então, todas essas pessoas que necessitam de um olhar diferenciado, eles fazem parte dessa inclusão, que todos são responsáveis dentro da escola, não só os professores, mas desde o porteiro até os professores, direção, a cozinha, todos nós temos que ter esse olhar para propiciar para esse aluno um acolhimento, para que ele se sinta pertencente ali, àquela comunidade escolar. E que ele tenha a mesma igualdade de oportunidades que os demais Com certeza. aprendizado, né, Michele? Com certeza. Quais são os principais princípios que orientam uma escola verdadeiramente inclusiva? Acessibilidade. Quando eu falo em acessibilidade, eu estou dizendo, pensar naquele cadeirante, pensar naquele aluno com deficiência visual, como que está essa sala, o que eu tenho que fazer, a iluminação, aquele deficiente físico, eu fazer o mobiliário pensado nele, fazer todas as adaptações necessárias para que esse aluno possa ir e vir dignamente. Se ele não consiga ir e vir dignamente, que seja colocado um profissional ao lado dele para que faça, né, que dê esse suporte para ele. Uma escola, podemos dizer também, que seja uma escola que pense, que repense, que nas suas reuniões, que nas suas formações, que com os pais tenha esse diálogo sobre as potencialidades, porque a gente muito pensa só no aluno como ele limitado, e nós temos que explorar o aluno, e isso não é só a escola, a gente tem que passar para toda a comunidade escolar, para o professor. Então a escola ela é muito importante, porque a partir do momento que ela acredita no aluno, o aluno acredita nele, e é aí que ele cresce, é aí que ele desenvolve. E esse processo de desenvolvimento, ele está muito associado a essa questão escolar mesmo, né? Porque a maior interação de aprendizagem, né, o aluno, a criança, ela tem no ambiente educacional. Sim, Né? a flexibilidade também.
né? Não ter aquele cronograma rígido, sabendo que nós temos diferenças. Pensar na hora de planejar qualquer ação na escola, pensar nessas minorias que necessitam desse suporte. Então, isso é uma escola inclusiva, é uma escola que pensa num todo, né? Que pensa particular de cada um, não só, eu vou fazer um exemplo, eu vou fazer uma comemoração, tá, mas eu tenho alunos ali que são intolerantes, eu tenho alunos ali que precisam disso, daquilo, então eu vou pensar, cada caso é um caso. Então, essa é uma escola ideal. Até dentro do público típico, a gente tem formas diferentes de aprendizagem, né, Michele? Que a gente tem as pessoas que são visuais, as auditivas, as que são sinestésicas. Então, assim, até dentro de um público típico, a gente precisa considerar essas necessidades individuais. E dentro dessas particularidades e dessas limitações, aí é que a gente tem que trazer um olhar diferenciado mesmo. Exatamente. Porque essas pessoas, elas vão fugir daquilo que é típico. Elas vão ter necessidades atípicas que não são comuns naquele contexto. E às vezes a escola, nós temos tanta coisa e a gente fica preso nessa questão da ementa curricular, porque nós temos os conteúdos a serem ministrados, nós temos os prazos, os professores eles têm os diários que têm que ser feito, então é muito complicado você parar para pensar, mas a partir do momento que você torna isso uma rotina, de pensar na individualidade, de preparar a sua aula pela turma, pela sala, não pela quarto ano. Eu dou aula em 4 turmas do quarto ano. Eu vou preparar uma atividade para os 4. Parar e refletir. Será que todos são iguais? Então eu vou no quarto A. Qual é a realidade do quarto A? E vou preparar para essa turma, vendo quais são as limitações e já fazer ali umas atividades que eu sei que vai contemplar uma turma, que vai contemplar um grupo ali dentro daquela sala. Eu acho que essa é a maior questão hoje que nós temos, trabalhar na individualidade e não no geral com os alunos. E como é que o professor pode trabalhar em sala de aula com um aluno, né, que apresenta diferentes ritmos de aprendizagem? Então, aí que entra o planejamento. Nós temos alunos que têm uma habilidade notória, muito rápida, então, e nós temos aqueles alunos que demandam mais tempo. Ausubel fala sempre sobre aprendizagem significativa, que é levar para a sala de aula, além de respeitar e explorar as aprendizagens dos alunos, principalmente desses alunos que já têm uma certa dificuldade, você explorar o que ele já sabe, você preparar uma atividade pensada. Se temos alunos com dificuldade, eu tenho que reduzir o ritmo, eu tenho que fragmentar textos, eu tenho que aumentar o tempo para que esse aluno consiga realizar. Então, se eu vou dar para esse aluno aqui uma atividade que ele tem ele tem um desenvolvimento a contento. Se eu vou dar a atividade para ele dessa forma, eu vou diminuir para o outro. Eu não estou tirando do outro nada, eu só estou dando oportunidade para que ele consiga fazer aquela atividade. Porque senão ele vai olhar, vai falar assim, nossa, eu não consigo fazer, mas não é que ele não consegue, é que ele precisa de um tempo a mais, ele precisa que o professor reduza aquelas atividades, e ele precisa principalmente de uma avaliação, de um olhar formativo, contínuo. Explorar. Ele responde oralmente, então eu vou trabalhar com ele na oralidade. Ele tem dislexia, exemplos, ortografia, ele tem dificuldade na escrita. Então eu vou explorar a potencialidade dele. E é assim que a gente tem que trabalhar com os alunos. Hoje, nós temos uma sala muito heterogênea, muito mista. Então, assim, é muito difícil de trabalhar na sala de aula hoje. Os alunos estão muito ansiosos, muito agitados. A escola, ela é tradicional. Por mais que a BNCC fala sobre o protagonismo, sobre a gente trabalhar de maneiras diferenciadas, a gente, na escola, para que isso realmente aconteça de fato, nós precisamos de suporte. Precisamos de políticas públicas que coloquem uma internet de qualidade, salas de aula atrativas, porque hoje nas redes sociais é muito dinâmico. Daí o aluno vai para a sala de aula tradicionalmente,
Então, dá aquela quebra de, né, uma desmotivação. Então, o professor ele tem que fazer malabarismo, ele tem que tentar trabalhar com atividades diferenciadas, com materiais mais concretos, para que o aluno consiga realizar essa atividade, senão ele perde o interesse. E o apoio também de profissionais que auxiliem dentro da sala de aula é fundamental, né, Michele? Com certeza. Existem demandas de professores que têm salas de aula com alunos que necessitariam ter um professor de apoio, não tem, e ele tem que dar conta daquelas necessidades que demandam uma pessoa estar ali para dar o suporte, né? Então, nós chegamos num ponto, nós temos a LBI, né, que é de 2015. Então, a LBI, ela é a lei da educação especial. Ela é uma lei que já tem 10 anos, né? Então, ela é uma lei que está atrasada. Através da LBI, nós temos a deliberação 11.883, que é a do Estado, e através dessa deliberação do Estado, os municípios fazem o seu regimento. Porém, para que seja contratado um profissional, o aluno tem que ter um laudo, e esse laudo tem que constar a necessidade. Então, muitas vezes, a gente entra em conflito com famílias e até com médicos que colocam no laudo que precisa-se de um apoio, mas a lei não fala, porque a lei, ela tem o grupo dela, que é da educação especial. Quais são esses grupos que são atendidos? Altas habilidades, superdotação, que nós atendemos de forma suplementar, e aí nós temos os deficientes, que daí entram o deficiente auditivo, o físico, o visual, né, etc. E aí tem o autista, que ele não é uma deficiência, é um transtorno, mas que foi colocado ali porque se viu a necessidade de ter um acompanhamento. E nós fazemos a avaliação e colocamos ou um profissional especializado ou um profissional com nível médio. Mas pelo menos na cidade em que eu trabalho, em que eu sou técnica, nós fazemos, esse ano nós fizemos uma formação, começou o ano passado a colocar, nós fazemos uma formação para dar uma base também para eles. Mas a gente sabe da deficiência, nós sabemos que merece e o professor precisa de muito mais suporte dentro da sala. E não é só suporte, precisa da redução de alunos. Porque uma sala com 30 alunos, mesmo que tenha um professor de apoio ou um profissional nível médio, não dá conta. Porque, às vezes, o aluno que tem um diagnóstico, ele demanda menos do que um aluno que está ali sem. E esse aluno, ele acaba não tendo esse direito do acompanhamento individualizado, e a gente pede, a gente conversa com os profissionais de apoio para que observem e ajudem também, falo. Porque, no fundo, o que a gente observa, né, Michele, existe uma crescente necessidade do professor nessa adaptação, mas você pega uma turma que tem um aluno com dislexia, né, tem descalculia, tem outro aluno com TDAH, que são coisas que não estão contempladas na lei. Não estão. Vai lidar com essas demandas e com as demandas que tem laudo e mais a sala de aula. Exatamente. Então, assim, é muita coisa. Então, se existe uma exigência muito grande, né, em relação ao desenvolvimento do professor, né, ao exercício da profissão, mas ele precisa de muito suporte para ele dar conta de fazer todas essas coisas, né? Exatamente. E é onde a gente chega num ponto assim que nós tentamos dar o melhor dos professores, eu falo, os professores são heróis sem capa. Porque todos os dias é uma luta grande, nós temos profissionais maravilhosos que dão sangue, mas merecia salas de aulas reduzidas, estruturas, suporte, tanto formação continuada, enfim. E a gente vê um índice alto de adoecimento nesse campo, porque não tem só essa demanda, tem demanda emocional, porque o professor, ele lida com tudo isso, ele lida com a aprendizagem, ele lida com a família, ele lida com questões emocionais do aluno, ele vai lidar às vezes com questões relacionadas à saúde, ele vira da família. Exatamente. Porque às vezes lida mais tempo com aquela criança do que a própria família dela. Exatamente. E a criança, ela extravasa
dentro da escola, porque a escola ela tem regras, tem o horário de ir ao banheiro, tem as aulas que se pode, tem o horário para sair para o recreio, né? Então, assim, e às vezes o aluno não tem isso em casa, ele é um pouco livre. E lá o professor tem que fazer com que esse aluno sente e preste atenção. Então, é muito difícil. O professor perde 10, 15, 20 minutos da aula chamando atenção para poder fazer o trabalho dele. Então, você pensa como que é desgastante ser professor, né? Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psi. De volta com Fala Psico, hoje o nosso tema é inclusão escolar, a nossa convidada é a professora Michele Evangelista Rodrigues, e falando um pouquinho sobre a questão das estratégias pedagógicas, quais seriam as adaptações pedagógicas mais eficazes para alunos com deficiência intelectual, professora? Alunos com deficiência intelectual, nós temos que trabalhar o material mais concreto, claro possível. Nós temos que trabalhar com materiais visuais, trabalhar com muitas imagens e reduzir todo o material para esse aluno, porque ele não vai conseguir absorver tudo. O aluno ele tem que ser avaliado diariamente, ele não pode ser avaliado só no dia da avaliação, daquela avaliação classificatória, que nós chamamos de quantitativa. Ele tem que passar por uma avaliação formativa. Ontem ele sabia isso, hoje eu vou trabalhar isso de novo, vou retomar com ele para ver se ele absorveu. Se ele não conseguiu, eu vou trabalhar novamente e assim sucessivamente. Porque você cobrar um aluno só no dia da prova prejudica, porque às vezes o aluno não está totalmente num bom dia, nas suas condições. Então, nós temos que trabalhar diariamente, planejar atividades que sejam mais claras possíveis, jogos, usar as tecnologias assistivas a favor. Então, assim, sala de tecnologia, vídeos, imagens, tudo que for possível para clarear o entendimento desse aluno. E que papel tem o planejamento pedagógico na efetivação da inclusão? Então, planejamento ele é a base. Porque se não for planejado, o professor simplesmente chegar em sala de aula e dar a sua aula, preparar a sua aula para todos os alunos, ele vai atingir objetivos só com aqueles que já conseguem de forma natural. Mas os alunos que têm dificuldade, independente de laudo ou não. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que têm dificuldades, que elas têm que ser trabalhadas de forma oralizada, outros de forma visual. Então, nós precisamos trabalhar com esses alunos, planejar ali na hora. Eu vou trabalhar a língua portuguesa, vou trabalhar um texto. Esse texto aqui fala sobre animais. Eu preciso pensar que tem alunos que eu vou ter que levar as imagens, que eu vou ter que levar até um vídeo para mostrar, para que ele consiga entender. Eu vou passar na lousa um texto. Tem alunos que vão copiar com agilidade. Tem alunos que eu vou precisar reduzir, jogar apenas o tema ou entregar para ele de forma reduzida, para ele copiar.
Eu vou precisar conversar com a família para que a família observe, para ele que termine em casa, se eu quero que ele copie igual aos outros e respeitar esse tempo para ele trazer posteriormente, porque ele não vai dar conta na sala com 50 minutos de aula. Então tem que ser pensado isso. Ele precisa estar de olho nessas necessidades. Isso. E quais são os recursos ou tecnologias assistivas, né, que mais contribuem para a aprendizagem de alunos com deficiência visual, auditiva ou motora? O visual, nós temos que ver qual é a forma de comunicação dele. Se for um aluno cego que faz o uso de braille, nós temos o CAPDV que oferece todo o apoio e suporte para nós também. Em Dourados, nós também temos uma equipe que dá suporte para o Mato Grosso do Sul, fazendo a tradução. Vem os livros em braille e nós temos um profissional que fica com o aluno que faz essa tradução, né? Então, mas nós temos também programas que fazem tradução, que fazem a descrição audiovisual do que está acontecendo, mas ainda falta nas escolas os recursos necessários, computadores especializados, esses softwares, esses programas ainda faltam. Se for um aluno que tem baixa visão, trabalha-se ampliação. Então, o profissional que está com esse aluno recebe tudo antecipadamente. Aí é importante o planejamento, porque daí quando o professor planeja, o professor passa para o profissional que trabalha com esse estudante e esse profissional amplia tudo. Se tiver alguma imagem que tem que ser feita, se tiver que trabalhar alto relevo, descrição, então aí é feito dessa forma com esses estudantes. O surdo é trabalhado com o intérprete de Libras. E esse intérprete também ajuda muito na questão, levando imagens. O professor também, na hora do planejamento, já pode preparar esse material para poder estar facilitando ali. E para o aluno que tem uma deficiência física, tem que ser avaliado qual é a sua deficiência. É necessário que seja solicitado um computador para esse aluno, porque ele não consegue escrever? Então, nós vamos digitar, ele vai digitar, que nem já acontece aqui na Viraí, na época que eu trabalhava, que tinha alunos que tinham computador, e ele mesmo fazia suas anotações digitando. E é assim que nós trabalhamos com esses alunos. Então, existe essa abertura, essa flexibilidade dentro do processo educacional de adaptar esses materiais. Sim, existe. Tem que ser colocado dentro do PPP da escola sobre isso, para que seja trabalhado em sala de aula. E como é que as avaliações podem ser adaptadas sem comprometer os objetivos de aprendizagem? É muito importante essa parte das avaliações. As avaliações, elas têm que ser reduzidas, mas sem perder a intencionalidade. Ou seja, eu tenho que deixar o aluno com atividades mais objetivas e, se for questões subjetivas, reduzi-las e deixar elas mais claras possíveis. Um exemplo, eu vou trabalhar com 10 questões com um aluno que tem TDAH. Então, com esse aluno, eu vou reduzir para 6 questões as atividades. Eu posso trabalhar a mesma, se for de acordo com o nível dele, trabalhar a mesma e diminuir um pouco. Ou também eu posso deixar e fazer um combinado com ele. Olha, você vai fazer a prova, você tem essa aula e você tem a próxima aula. Ou até mesmo alunos que têm uma agitação, que dispersam muito, retirá-los de sala e colocá-los em um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que ele vá desenvolver. As pessoas criticam muito sobre essa questão da avaliação e julgam a avaliação. Porém, se você fizer uma adaptação de acordo com o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado do aluno, você fizer o PEI reduzindo apenas as atividades e deixando elas objetivas ou com imagens, você não está deixando a prova mais fácil, simplesmente você está adaptando essa prova, adequando essa prova de acordo com o nível do aluno. Um professor que faz uma prova, sabendo que ele tem diferenças dentro da sala, faz uma prova igual para todos os alunos, isso
é um prejuízo para o aluno que tem essa necessidade, porque ele não vai conseguir. Ele precisa desse suporte. E se você perceber que ele está desenvolvendo, você vai aumentando aos poucos essas atividades, né? O aluno vai desenvolvendo, ele vai se capacitando, mas se o aluno está aquém, ele tem esse direito, tanto pelo laudo e tanto pelo olhar do professor. O professor conhece o aluno, sabe até onde ele pode ir. E não frisar só na atividade, tem que ser uma avaliação formativa, diária. O professor tem que olhar o processo, não o resultado final. Até porque muitas vezes no momento ali da prova ele pode apresentar um prejuízo, mas que o professor já acompanhou no decorrer do desenvolvimento das aulas que aquilo ali foi algo pontual, mas que, né, conseguiu consolidar aquele conhecimento. Nós temos casos de alunos que só escrevem caixa alta. O aluno não escreve na cursiva. Eu vou prejudicá-lo? Jamais. Eu vou trabalhar com ele dessa forma e vou tentando fazer com que ele escreva, mas isso não é uma obrigatoriedade. Hoje em dia, até o Enem pode ser escrito em caixa alta, a redação, né? Letra de forma, que as pessoas costumam falar. Um aluno escreve, o aluno tem dificuldade, ele não copia nada, mas se você pergunta, oralmente ele te responde, no dia a dia da aula, você está ali dando a sua aula, questiona, pergunta a ele, né? E aí no dia da prova também, faça uma organização, converse com a coordenação para que esse aluno seja retirado ali, vou fazer as perguntas para ele, e compare com o dia a dia e com aquele resultado lá. Eu não posso penalizar o aluno por isso, por uma desortografia ou por uma dislexia, porque às vezes o aluno não consegue mesmo escrever. Então, o aluno tem que ter esse olhar diferenciado em todos os momentos. E falando um pouco sobre a questão da formação e apoio ao professor, você acredita que a formação inicial dos professores prepara adequadamente para o trabalho inclusivo? Não, é muito ineficiente, não prepara. O professor, ele busca, ele corre atrás, sabe? Porque nós temos uma base e a teoria, ela é um pouco distante da prática. Então, falta muita formação, capacitação. Eu acredito que no início do ano, nós teríamos que ter assim, uns 15 dias, não só aquela semana que tem aquela reunião de alinhamento, teria que ter uma formação mesmo antes do professor entrar dentro da sala de aula, porque falta isso. E após ele entrar, continuar com essas formações para que ele possa estar expondo as dificuldades e preparando para suprir essas necessidades dentro da sala. E eu acredito que muitas coisas precisam avançar, né, Michele? Porque esse professor, ele tem as demandas e essas demandas, elas precisam serem ouvidas, né? Muitas vezes esse professor não tem para onde levar e não tem assim o suporte que ele precisaria, porque existe uma cobrança, mas às vezes não existe a condição para que ele desenvolva o trabalho. E isso, de certa forma, também leva esse professor para um nível de sofrimento. Né? Não é porque ele não queira fazer, mas é porque falta, às vezes, recurso para que ele realize o que ele está se propondo a fazer. É muito difícil para o professor. Eu falo como professora e trabalhando como técnica, né? A gente fica ali dividido. Porque você sabe que você tem que cobrar o professor, mas você sabe também que ele está sobrecarregado, sabe que ele precisava de um profissional ali dentro da sala para estar ajudando ele. É uma situação que tem que ser muito repensada, e é por isso que é muito importante a gente estar falando hoje, né? Para que o Poder Legislativo, Executivo, possa refletir sobre essas questões também. Que é criação, às vezes, de comissões, né, que possam desenvolver materiais, adaptações e que, de alguma forma, contribuam para que o professor consiga trabalhar. Porque, para ele, às vezes, elaborar um material com o tanto de demandas que ele tem na sala pode ser um pouco mais difícil. Mas, se ele tem um lugar onde ele possa acessar materiais que facilitem dentro da temática que ele está trabalhando, para que ele leve para aquele aluno, fica muito mais fácil para ele desenvolver a atividade dele. Então, assim, faltam recursos, né, locais onde eles possam acessar esse tipo de material, para que fique até mais fácil, né? Exatamente. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e já já a gente volta para o último bloco do Fala Psi.
De volta com o Fala Psico e dando continuidade a perguntas, né, para a professora Michelle, ela que está falando hoje sobre a inclusão escolar. Professora, de que maneira a família pode ser envolvida no processo de inclusão escolar? Eu acho que a família é a peça mais importante desse quebra-cabeça. E nós temos que colocar a família no lugar dela. E o lugar dela é do nosso lado. Nós temos que chamar a família, nós temos que abraçar a família, porque o aluno, ele fica 4 horas, no máximo 7 horas conosco em escola, em tempo integral. E então é um curto espaço de tempo. E a educação vai muito além, a aprendizagem vai muito além. Então, como? Através de reuniões envolvendo a família, passar para a família o desenvolvimento do aluno, tanto os pontos positivos, exaltar sempre mais os pontos positivos e chamá-los para nos ajudarmos a corrigir os pontos negativos. E expor para a família o nosso interesse, porque nós somos um dos mais interessados em ver o crescimento e desenvolvimento e autonomia desse estudante. Fazer com que a família nos ajude com as tarefas, dando um reforço para esses alunos. Chamar, olha, eu estou trabalhando tal atividade, você poderia ajudar o seu filho com essa atividade? Tá perguntando, dar sugestões, envolver a família nessa educação, porque às vezes a família acha que não, eu estou mandando meu filho para a escola e tá bom, pronto, acabou, é só isso. E não é. A gente sabe que nós precisamos da família, que o aluno ele é o reflexo do seu ambiente familiar. Tem muitos casos de alunos que exercem uma certa demanda, um certo cuidado dentro da escola, e a gente sabe que são problemas relacionados à família. Por isso que é importante trazer a família para a escola, até para eles perceberem, né, esse reflexo que está tendo desse aluno dentro da escola. E como é que você avalia a efetividade das políticas públicas voltadas à educação inclusiva no Brasil? Agora falando de um aspecto mais geral. Deficitária. Nós precisamos de políticas públicas que garantam e sustentem uma boa educação de qualidade, para que todas as pessoas que necessitam de um atendimento diferenciado tenham, porque não adianta eu chegar para o professor e cobrá-lo, se o professor falta um salário de qualidade, se falta recursos, se falta tempo, salas de aula superlotadas. Então, nós temos essas questões. A LBI, como eu já citei anteriormente, ela é de 2015. É uma lei de 10 anos. E quantas mudanças nós tivemos nesses 10 anos? Então, nós necessitamos de políticas públicas que avaliem e, principalmente, que ouçam os professores, que ouçam toda a comunidade escolar, para que ajude a implementar e que faça mesmo valer essa inclusão que nós tanto buscamos. E você, né, observa assim, dentro da sua vivência, né? Qual que seria assim o papel da AEE, que é o atendimento educacional, né, especializado no apoio dessa inclusão escolar? Nosso AE, ele é muito importante. Por quê? Porque a sala de recurso, onde nós fazemos esse atendimento educacional especializado, ele dá um suporte para esses alunos. Esse aluno tem um atendimento que ele teria supostamente que ter de manhã individualizado, porque ali o profissional da sala de recurso, ele trabalha as deficiências desse estudante. Não é um reforço, como muita gente pensa, eu estou indo no reforço. Não. Não é um reforço de sala de aula, por quê? Porque é feita uma análise do que o aluno tem de dificuldade e é trabalhado ali. Ele não está alfabetizado, nós vamos trabalhar a alfabetização ali desse aluno. E ali nós vamos trabalhar com formas repetitivas, com materiais dinâmicos, com tecnologias, jogos, né, para que esse aluno venha conseguir isso dentro da sala de aula. E o AE, o professor de sala de recurso, ele conversa com todos os outros profissionais, ele conversa com a família, então ele que faz aquela ponte, ele faz o intermédio. Eu acredito que seja muito importante que tenha o AE dentro da sala de aula,
dentro da sala de aula não, dentro da escola, para suprir todas as realidades ali dos alunos, e que tenha também a SAP, que é a sala de apoio pedagógico, porque o AE, ele tem um público definido, que é o da educação especial, né, que são os alunos com altas habilidades, superdotação, os deficientes e os autistas, e os outros. E os alunos com alta repetência, e os alunos com dislexia, descalculia, com TOD, né, enfim. Então, esses alunos também precisam de suporte. No município de Eldorado, nós atendemos tanto a sala de apoio, o SAP, quanto o sala de recurso, né? E nós temos muito mais alunos, que é esses alunos que muitas vezes não têm esse direito de ser atendido em sala de recurso e necessitam muito, né? Então, nós precisamos de políticas públicas que deem suporte para esses alunos também, que não têm. E, Michele, quais são os indicadores que mostram que uma escola está de fato avançando nesse processo de inclusão escolar? A partir do momento que diariamente, dentro da rotina escolar, dentro do planejamento, vire hábito do professor, vire hábito da cozinheira, vire hábito de todos os funcionários de pensar nas minorias. Em qualquer situação, de ver com que o aluno está progredindo, que o aluno está tendo autonomia, que o aluno está conseguindo desenvolver, que ele está conseguindo verbalizar satisfatoriamente dentro de sala de aula, e levando isso para a vida. Eu acho que a função da escola é essa, é trabalhar a autonomia do estudante, para que ele seja protagonista. E para que isso aconteça, a escola tem que desenvolver projetos dentro da escola, que fale sobre, que chame os alunos ditos normais ou típicos, conversando com eles, para que eles tenham esse olhar, para que eles tenham esse cuidado dentro de sala de aula, com esses alunos, os professores colocarem esses alunos típicos com os alunos atípicos. O aluno, às vezes, aprende mais com o aluno explicando do que com o professor, porque fala ali a sua linguagem. Então, a escola tem que ter esse olhar, tem que ter acessibilidade para esse aluno ir e vir no banheiro, na quadra, sala dos professores, tenha todos esses equipamentos, tenha sinalização. Então, é isso que faz uma escola ser inclusa. E é interessante a gente salientar aqui, né, professora, que isso não diz respeito a questões partidárias, porque quando a gente fala dessa Não, questão de minorias, tem muitas pessoas que levam muito por uma questão política. Não tem não. relação com política, é direito. E quando nós falamos de políticas públicas, é porque começa tudo por elas, Sim. sem partido, né? Nós estamos falando de leis que regulamentam para que a gente possa cobrar, porque se não tiver, né, nós não podemos cobrar, então nós precisamos falar sobre, precisamos levar sobre. E é falar sobre dar condições de dignidade para que essas pessoas elas consigam desenvolver autonomia, independência, né, para a realização da sua vida, para constituir uma família, para conseguir um emprego, né, então, para que elas tenham as mesmas igualdades de oportunidades que todos nós temos. Tá? Então, assim, e isso é um direito que elas têm, né, que é incontestável. E para a gente finalizar, professora, na sua visão, qual o futuro da inclusão escolar no Brasil e quais passos ainda precisam serem dados? Eu comecei em 2006. Se fosse observar de quando eu comecei para hoje, posso dizer que evoluiu, né? Está evoluindo cada dia mais, mas nós temos ainda uma longa caminhada. Ainda existe muita discriminação, muito preconceito, tanto com a pessoa que possui uma deficiência, quanto com o profissional que trabalha nessa área, porque é visto de uma forma pejorativa, muitas vezes é visto como uma babá, esquece que é um professor que está ali ou é um profissional que tem ensino médio, mas é um profissional que está ali trabalhando. Então, eu acho que o primeiro passo é a conscientização, trabalhar a conscientização com todos, com toda a sociedade, com a família, dentro da própria escola mesmo, para que não haja essa diferenciação. Lutar para que nós tenhamos políticas públicas que garantam a dignidade da pessoa humana em todos os aspectos dentro da escola, já que a Constituição Federal fala sobre acesso e permanência
Para esse aluno permanecer lá, ele precisa de uma série de coisas, permanecer com qualidade. Então, eu acredito que seja isso. Evoluiu demais. Porque hoje, a gente, olha, só isso aqui já é uma evolução, falando sobre o assunto, né? Mas ainda nós temos uma longa caminhada. E eu acredito que o papel, né, do profissional, do professor, né, é fundamental. A gente observa que as pessoas que conseguem ter um desempenho, desenvolvimento e viver com dignidade, né, tendo algum tipo de deficiência, tendo algum tipo de limitação, elas passaram por um professor que acreditou nelas, né? Passaram por uma família que acreditou, né, no potencial delas. Então, em vez de olhar para a limitação, que a gente realmente, né, desenvolva esse olhar, né, para as potencialidades. Exatamente. Se a gente conseguir desenvolver esse olhar para as pessoas, isso de um modo geral, e isso não é função só da escola, isso é uma função social. Social. Que a gente precisa trabalhar essa humanidade entre as pessoas, essa empatia, da gente enxergar que por trás da deficiência existe uma pessoa, né, que ela tem ali também, né, as suas, né, qualidades, suas virtudes, e a gente precisa aprender a enxergar isso. Isso, por isso que nós não podemos falar pessoa deficiente, a pessoa com deficiência, porque uma deficiência não define uma pessoa. É só um atributo a mais, ela tem inúmeras qualidades, inúmeras potencialidades, e isso nós temos que passar para a sociedade, para a família, para que através deles, eles criem essa autoestima, que muitas vezes vão perdendo ao longo do caminho. A gente vê histórias de pessoas, por exemplo, o Albert Einstein, ele foi desacreditado na escola, Foi. né? E ele é um gênio, né? O que a gente tem hoje de desenvolvimento em relação a muitas teorias da física vieram do Albert Einstein, que era uma criança que os professores não queriam dedicar atenção porque julgavam uma criança limitada. Então, assim, a gente consegue, né, desenvolver potencialidades se a gente acreditar nessas potencialidades. E requer isso do professor, né? Eu falo que com todos os desafios que existem hoje nesse processo educacional, eu tiro o chapéu para os professores, porque hoje eu vejo como uma das profissões mais desafiadoras. É a mais difícil. Então fica aqui, além de falar de inclusão, uma homenagem aos professores que realmente são heróis, né? E independente da posição social que qualquer pessoa se encontre, todas elas passaram por um professor. Tiveram essa experiência. Então, se a gente é o que é, a gente deve, né, ao trabalho dessas pessoas que acreditam, né, dedicam a sua vida numa missão, que não é um trabalho, é uma missão de desenvolver, de levar conhecimento, de acreditar, né, e levar a evolução para o mundo, porque o mundo ele evolui a partir, né, desse compartilhar de conhecimentos e experiências. Michele, gostaria muito de deixar aqui o agradecimento pela sua disponibilidade, por vir compartilhar um pouco do teu conhecimento aqui. Acredito que tem muitas coisas que a gente, né, não conseguiu abordar aqui, mas a gente vai marcar depois uma outra oportunidade para a gente continuar tratando esse tema. Gostaria de agradecer a Janiele, que é a nossa intérprete. Ela veio falar, né, trazer essa acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva. Agradecer o Ferreira, a Ada, que são os nossos suportes aqui no estúdio. Muitíssimo obrigada. Fica aqui uma homenagem aos professores. Eu sou filha de professora também, né? Parabéns, mãe. Boa semana para vocês. Excelente quarta-feira. Semana que vem a gente volta com mais Fala Psico. Né? Continuem ligados e nos acompanhando, seguindo a programação da Rádio Cultura. Né? Excelente final de noite e até a próxima semana.